Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial integral 1, estamos resolvendo nossas tarefas. Então, basicamente, já fizemos alguma coisinha, né, pessoal? Vou pedir aqui uma nova página. Deixa eu olhar aqui qual foi o último exercício que fizemos. Foi esse aqui, o exercício 5. Deixa eu olhar qual é o outro exercício. Exercício número 6. Então, novamente, o exercício 6 ele pede para determinar o domínio da seguinte função e em seguida esboçar o seu gráfico, pessoal. É isso que ele pede. Se você olhar para essa função ela é uma função racional, mas você ainda pode decompor essa função de um jeito bem legal. Então, note que você pode olhar para essa função como uma função racional do jeito que ela é apresentada aí. Essa função ela faz sentido sempre que o denominador dessa função é diferente de zero. Então, note que a nossa expressão de x ao quadrado mais 1, tudo isso aqui sobre x, isso aqui faz sentido sempre que esse nosso x ele é diferente de zero. Então, daí você já sabe olhar para essa função e identificar qual é o seu domínio, pessoal. Daí, o domínio da função você agora conhece esse domínio e sabe como que ele é dado. Eu vou considerar a notação de índice f. Você pode chamar de A, de ômega ou de B, não tem problema. Então é formado por todo x real tá ok. Esse nosso x ele é diferente de zero, pessoal. Que é justamente a condição dada pelo nosso denominador para a nossa função racional. Você ainda poderia quebrar essa função em uma soma de duas funções e perceber que uma das funções também tem como domínio esse mesmo conjunto aqui. E daí, pessoal, resolveria a nossa situação. Poderíamos também olhar da seguinte maneira. Eu poderia olhar para f de x como sendo o quociente de x ao quadrado mais 1. Tudo isso aqui sobre x. Isso aqui é simplesmente x ao quadrado sobre x mais 1 sobre x, que é igual a x mais 1 sobre x. E essa função ela só faz sentido quando essa expressão aqui fizer sentido.
isso aqui só faz sentido, pessoal, se esse meu 1 sobre x fizer sentido. Logo, 1 sobre x está bem definido quando x for diferente de zero. Aí eu conseguiria obter o mesmo domínio, que é esse conjunto aqui. Então é outra maneira de você enxergar essa função. Mas não faz tanta diferença assim não. Então já conhecemos o domínio, queremos esboçar o gráfico para essa função. Então o que temos que fazer, pessoal? Novamente eu vou criar a tabelinha. Você já pode olhar para cá, você já Sim, tem... professor. Oi, E eu chegar no resultado do primeiro domínio que o senhor mostrou, sem ser esse segundo exemplo, também dá certo, né? dá. Dá Que eu certo. achei muito mais fácil que o segundo. Dá certo. Beleza. Aí, para esboçar o gráfico, eu só vou substituir o x por algum número. É, Número real, no caso. é isso aí. Beleza. É claro, número real que pertence ao domínio, pessoal. Só esse cuidado que tem que ter, certo? Então vamos lá. Então aqui eu posso simplesmente olhar para a tabela. Aí você pode olhar ou essa condição aqui, ou a que foi dada anteriormente. Ambas vão fornecer um resultado para a gente muito bom. Vamos montar aqui uma tabela para ver os possíveis valores. Aí aqui eu vou considerar os valores para x. E aqui os valores para sua imagem, que é f de x. Só não posso considerar x igual a zero, pessoal, mas todos os x diferentes de zero fazem sentido aqui para a nossa expressão. Então, por exemplo, se você considerar x igual a menos 2, produz imagem? Produzo. Vou produzir a imagem menos 2 a menos 1 meio. Fica quanto? Menos 2 menos 1 meio, fica menos 4 menos 1, fica menos 5 meio. Se esse nosso x ele é menos 1, fica menos 1, menos 1, dá menos 2. Se esse nosso x é menos 1 meio, pessoal, fica menos 1 meio mais 2, que fica menos 1 meio mais 2, fica menos 1 mais 4, que fica 3 meio. Se esse nosso x for igual a zero, não faz sentido, não posso atribuir valores. Então passo para frente, olho para 1 meio. Quando esse meu x for igual ao meio, eu obtenho, fica 1 meio mais 2. 1 meio mais 2 fica 1 meio mais 2 fica 2 vezes 2, 4, mais 1, 5 meio. E se for menos 1 meio, ficou menos 1 meio, menos 2. Fica, acho que tá errado, né, pessoal? Fica assim, fica menos 1 meio, menos 2. Fica menos 1, menos 4 sobre 2, é menos 5 meio. Não é menos 3 meio, não. Então deixa eu apagar. E é negativo. Então aqui é menos 5 meio
e aqui é 5 meio. Quando esse nosso x for igual a 1, fica 1 mais 1, que é 2. E quando x for igual a 2, fica 2 mais 1 meio, que fica 2 vezes 2, 4, mais 1, 5 meio. Então a gente já tem uma noção do que pode acontecer. Vamos olhar aqui para esse nosso possível gráfico. Esse possível gráfico, eu tenho o eixo que eu vou marcar os valores para y, e aqui eu vou marcar os valores para x. Marco os valores de x aqui. Aqui os valores de y. Aqui eu tenho a origem. Aí vamos ver o que ganhamos com isso aqui, não é, pessoal? De menos 2 até 2. Aqui eu tenho menos 2. Aqui eu tenho menos 1. Aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 2. Quando x for igual a menos 2, eu obtenho a sua imagem sendo menos 5 meio, que está um pouco acima do menos 2, pessoal. Aqui eu tenho menos 2 novamente. Então, menos 5 meio fica mais ou menos aqui. Você vai ter esta imagem aqui. Quando esse meu x for igual a menos 1, a imagem é justamente o menos 2. Quando esse meu x for igual a menos 1 meio, menos 1 meio está aqui. A sua imagem é menos 5 meio. Ele vem aqui novamente. Quando esse meu x for igual a 1 meio, a sua imagem é 5 meio, aqui em cima. Quando esse meu x for igual a... Quando esse meu x for igual a 1, a imagem é 2. Quando meu x for igual a 2, a sua imagem também é 5 meio. Tem uma bagunça aí, né, pessoal? Será que esse nosso gráfico vai tocar o eixo do x? Ou vai tocar o eixo do y? Para que ele toque o eixo do y, o x tem que ser igual a zero. Nosso x não pode zerar. Ou melhor, para que toque o eixo do x, o y tem que zerar. Esse nosso y também não vai zerar, porque x ao quadrado mais 1 também não zera. Se fosse negativo, até teria uma chance de zerar, né, pessoal? Mas ele não vai tocar esses eixos. Ele vai ficar sempre alternando nesses quadrantes aqui. É isso mesmo? Aí, como você já sabe que tem aqui 1 sobre x, então você já tem um indício do que pode acontecer com esse nosso gráfico. Que 1 sobre x está aí, ele dá uma sugestão. Vamos ver aqui no GeoGebra, para ver o que ele fornece. Cadê o nosso GeoGebra? Tá aqui. Deixa eu apagar isso aqui, pessoal. Deixa eu voltar para o plano. Opa, vamos lá. O que era mesmo que eu queria ver? X mais 1 sobre x, não é isso? Eu tenho uma f de x como sendo igual a x mais... aqui. X ao quadrado, não é não, professor? Ou então assim também a gente pode escrever, das duas maneiras. Ou assim ou da outra maneira. Vamos conferir lá, pessoal. Deixa eu conferir. Podemos olhar
para cá, x mais 1 sobre x, ou olhar para cá, x ao quadrado mais 1 sobre x, certo? Eu coloquei lá, está aqui o gráfico. Por que eu coloquei a 1 sobre x? Porque ela dá um indício forte do que pode acontecer, pessoal. Que você conhece o gráfico da 1 sobre x, então ela pode lhe dar um indício forte do que pode vir. Mas eu posso alterar aqui e colocar mesmo, colocar x ao quadrado mais x, tudo isso aqui sobre x. Não é assim. Colocar entre parênteses. Mais x, tudo isso aqui sobre x. Viu? É mais um, professor, né não? Oi? Mais É x ao quadrado mais 1 sobre x. Opa. Deixa eu mudar aqui mais um, né? Pronto. Vamos lá, pessoal, para ver o que aconteceu. X ao quadrado mais 1 sobre x. Então o gráfico da nossa função é esse gráfico aqui. Deixa eu levar ele para o nosso trabalho. Ele ficou bem bonito aqui. É esse o gráfico. Ele tem uma semelhança assim com o gráfico da função 1 sobre x. A única diferença é que ele não vai se aproximar aqui do eixo do x. Ele não vai fazer isso. Mas ele se aproxima sim do eixo do y. Ele se distancia do eixo do x. Essa é a diferença dele para o gráfico da função. É claro, tem outras diferenças sim, né, pessoal? Que as imagens não são as mesmas. Mas em relação aos gráficos, eles têm semelhança e têm discordância. Mas Ei, professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Lá naquela hora que o senhor determinou os valores para x mais embaixo. Aqui. Aí, ó, o senhor começou com menos 2, x igual a menos 2. Eu posso começar, tipo, com 1, 2, 3, 4, 5, ou obrigatoriamente eu tenho que começar com números negativos e ir até número positivo? Não, você pode começar com os positivos sim. Você vai ter uma parte do gráfico. Não vai dar o gráfico todo, mas você tem uma parte do gráfico. Mas já é alguma coisa assim. Pode ser só os positivos sim. Mas você teria a parte do gráfico, seria essa Tran- parte aqui de cima. Você teria. Tranquilo. Mas não está errado não. Então, deixa eu levar esse gráfico para o nosso trabalho. Então aqui é o gráfico para a nossa função. Você pode enxergar essa função de duas maneiras, vocês puderam perceber isso. Então aqui é o gráfico da função f de x, que é a função x ao quadrado mais 1 sobre x, pessoal. Então esse é o seu gráfico e seu domínio é todo número real diferente de zero. Esse é o domínio para essa função. Vamos pegar outro exercício. Tem aqui o exercício número 7. Então, o que garante o exercício número 7, pessoal? Puxa, por que agora ficou assim? Vamos lá. Então, eu tenho f de x uma função real. Considerando o gráfico da função f, esse gráfico ele mora no plano OXY. Os números reais x tais que o gráfico dessa função ele toca o eixo horizontal OX,
Ele chama-se as raízes da função f de x, pessoal. Ou seja, x' ele é raiz de f se somente se, quando eu olhar para a função f aplicada a esse meu x', eu tenho que produzir a imagem 0. Você pode olhar para o gráfico dessa função. O nosso plano é o plano OXY, onde O representa a origem, X é o nosso eixo horizontal, Y é o eixo vertical, e aqui temos a origem. Eu vou olhar para o gráfico dessa função, e esse gráfico, sei lá, pode ser que ele tenha esse comportamento aqui, mas algum instante ele passou aqui, por exemplo. Você pode perceber, aqui ele está distante do eixo do x, mas aqui ele tocou o eixo do x, pessoal. Ele tocou nesse pontinho e nesse. Esse pontinho onde o gráfico toca o eixo do x, ele recebe um nome especial e ele é simplesmente chamado a raiz ou as raízes da função f. Então, algebricamente, você obtém isso, ou aritmeticamente, fazendo simplesmente a sua função igual a zero. Porque quando a função for igual a zero, você vai conseguir encontrar quem são esses valores de x que fizeram essa função zerar. Mas por que isso, pessoal? Por que eu faço essa função igual a zero? Porque a nossa função, como é que é a função? A função, nós podemos dizer que ela é y igual a f de x. No eixo horizontal, você marca os valores de x. No vertical, você marca os valores de y. Então, se a sua função está sendo marcada os valores no eixo horizontal e vertical, no gráfico, no eixo horizontal e vertical, os valores do domínio no eixo horizontal, os valores da imagem, que é y igual a f de x no eixo vertical, então você percebe que, para que você possa fazer esse par estar em cima do eixo do x, você tem que trazer o y daqui para o zero, ou trazer o y daqui para o zero. E quando o y chegar aqui no zero, aí você tem o par 0, melhor, você tem o par x, que você não sabe quem é, e 0. É por isso que a condição é essa, você tem que fazer a sua função igual a zero, porque quando ela zerar, significa dizer que a minha coordenada y ficou igual a zero. A função zerou é porque a coordenada y zerou. Mas se ela zerou, você tem que encontrar quais são os valores que zeraram essa função. Esses valores são justamente esses pontos x que estão nesse eixo horizontal, pessoal, que são as nossas raízes, ou algumas vezes são chamados os zeros da função, pessoal. Ele recebe esse nome também. Então, de volta ao nosso exercício, deixa eu pegar aqui o que tem aqui a mais. Então, seja a seguinte função, deixa eu levar isso aqui para o nosso trabalho. Vamos levar, ficou muito distante. Opa. Então, vamos continuar. Seja f de x, como é que a nossa função agora é dada, pessoal? Aquela definição ela é válida para uma função qualquer, só que agora vamos particularizar a coisa e considerar essa função aqui, que é uma função muito boa, que é a função ax ao quadrado mais bx mais c, que é uma função polinomial. É uma função polinomial de grau 2, desde que o coeficiente a seja não nulo. Então, como a é diferente de zero, que é o coeficiente que acompanha o nosso x ao quadrado aqui, então nossa função polinomial é uma função polinomial de grau 2. B e C também são chamados de coeficientes, mas aqui basta o a não zerar. Então, vamos considerar a seguinte expressão, pessoal. Eu vou chamar de delta a expressão b ao quadrado menos 4ac, onde b, a e c são aqui dados na nossa função, que são os coeficientes.
Aí o que queremos mostrar é o seguinte. Deixa eu ver o que eu quero mostrar, né, pessoal? Vamos começar com o item A. O item A ele garante o seguinte. Vou levar isso para o nosso trabalho. Então, mostre que a nossa função possui duas raízes reais distintas somente se o seguinte acontece, pessoal. Se esse nosso delta aqui ele for maior do que zero. Se isso acontecer, então a nossa função possui duas raízes reais distintas. Então vamos fazer a continha. Ou seja, você vai olhar para o gráfico e esse gráfico vai tocar o eixo do x duas vezes da maneira como ele se comportou aqui. Como é que eu vou garantir que isso acontece? Esse delta aqui, que é o b ao quadrado menos 4ac, ele tem que ser maior do que zero. Se ele é maior do que zero, isso aqui acontece. Se isso aqui acontece, é porque esse delta é maior do que zero, pessoal. Então, vamos fazer essa continha. Então, fazer essa continha significa fazer o que o exercício pede. Então, vamos fazer o que o exercício pede, ou o que ele manda fazermos. Então, vamos lá, pessoal. Então, seja a nossa função polinomial de grau 2, que é a nossa f de x, ela é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O que temos, pessoal? Então, eu quero primeiro sair do fato de que f de x possui duas raízes reais distintas. Então, dizer que essa função possui duas raízes reais distintas significa o quê, pessoal? Vamos voltar aqui. Então, temos que essa minha função ela vai ter que zerar. Por quê? Porque ela possui duas raízes reais distintas. É isso que estamos supondo. Se você olhar para a definição, dizer que ela possui duas raízes reais distintas significa que isso aqui aconteceu. Mas como eu disse a vocês, ou melhor, que definimos agora há pouco, isso aqui só acontece quando a função zera. Ou seja, a f ela vai zerar. Então eu volto para cá e eu estou utilizando a hipótese de que ela possui duas raízes reais distintas para que isso aconteça. Eu zerei a minha função. Então, se ela zerou, significa dizer que você zerou a expressão ax ao quadrado mais bx mais c. Foi isso que você fez. Você conseguiu zerar essa expressão. Mas quando você olhar para cá, sabendo que esse a é diferente de zero, o que você pode fazer, pessoal? Eu vou chamar isso aqui de i. Então, como esse nosso a ele é diferente de zero, então eu posso fazer a seguinte mudança. A maneira de reescrever essa nossa função fica da seguinte forma. Então, pode ser escrito da seguinte maneira, pessoal. Então, eu vou olhar para essa expressão, eu já tenho que aqui ela é igual a zero, e do outro eu coloco esse a em evidência, que ele vai multiplicar x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a. Isso aqui é possível porque a é diferente de zero. Só por isso, pessoal. O que temos que fazer a mais aqui, pessoal? O que temos que fazer a mais aqui é simplesmente dar um jeito de aparecer um quadrado da soma ou um quadrado da diferença para essa expressão aqui. Aqui eu já tenho x ao quadrado. Eu já tenho essa expressão. Já tenho um produto de x por b sobre a. Também já tenho isso. Então, dá para a gente mexer nessa conta
Vou preservar ela do jeito que está, com esse A multiplicando x ao quadrado, mais. Aí eu vou completar isso aqui com quadrados. Então, o que eu consigo fazer aqui, pessoal? B ao quadrado sobre A ao quadrado, eu não tenho. Mas eu posso simplesmente escrever B sobre AX. Eu posso somar ele com quem, pessoal? Posso escrever B sobre 2AX mais B sobre 2AX. Eu posso fazer isso aqui. Porque se você olhar para essa expressão e você somar elas duas, fica B sobre 2AX mais B sobre 2AX, fica 2B sobre 2AX, que é a mesma coisa que B sobre AX. Essa expressão e essa são as mesmas. Concordam? Então aí não alterei a conta em nada. É como somar zero. Não alterou a conta, pessoal. Porque essas expressões são iguais. O que eu posso fazer mais? Eu vou repetir o C sobre A, que é para a gente fazer por partes mesmo, por etapas. Pronto, eu repito ele aqui. Venho aqui para outra linha. Então eu tenho A que multiplica x ao quadrado mais B sobre 2AX mais. Agora eu vou fazer aparecer aqui, pessoal, B ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Eu vou fazer isso. Como que eu faço? Eu escrevo aqui B ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Em seguida eu subtraio esse mesmo valor. Menos B ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Porque se você olhar para essa expressão aqui ela é igual a zero. Eu não fiz nada, eu não alterei a minha conta em nada, pessoal. Eu somente somei e subtraí essa mesma expressão a fim de obter B ao quadrado sobre 4A ao quadrado na minha conta. Aí em seguida eu vou e repito C sobre A. E agora, pessoal? Deu para aparecer um quadrado perfeito? Então eu vou poder reescrever isso aqui, que fica A que multiplica x ao quadrado mais B sobre 2AX. Aí eu posso escolher, vou colocar o mais, né, pessoal? Então fica B ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Vou colocar isso aqui entre parênteses. Continuo com a continha. Menos B ao quadrado sobre 4A ao quadrado mais C sobre A. Eu só fiz reescrever a conta. Eu posso decompor isso aqui. Quando eu decomponho, ou melhor, já posso extrair uma informação daqui, né, pessoal? Já posso extrair uma informação porque eu tenho que esse produto de A vezes todo mundo que está nesse colchete é igual a zero. Então eu vou ganhar aqui ou A é igual a zero, ou esse meu colchete é igual a zero. Como A é diferente de zero, então o que será igual a zero é o nosso colchete. Deixa eu escrever isso. Vou chamar isso aqui de 2. Aí eu digo assim, como esse nosso A ele é diferente de zero, o que segue? Então segue que o meu colchete tem que ser igual a zero. Então eu vou ganhar aqui x ao quadrado mais B sobre 2A x mais
b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado mais c sobre a. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, segue, deixa eu escrever assim, né? Segue por 2q, por 2i, q. Lá. Segue por 2i, q. Isso aqui acontece, pessoal. Aí agora você pode olhar para essa expressão. Nesse parêntese aqui, você tem um quadrado da soma. Vamos ver se dá certo. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ficou faltando, pessoal. Mais o quadrado. Não deu certo. Vamos ver. Fica o quê? Fica perfeito isso aqui? Fica como? Fica x mais b sobre a ao quadrado. Fica perfeito? Fica assim, x mais b sobre 2a ao quadrado. Vamos ver se dá certo. X ao quadrado mais 2 vezes esse, aí vai eliminar o 2, não é? Vai eliminar o 2. Como vai eliminar o 2, eu posso deixar ele aqui, né, pessoal? Deixa eu olhar. B ao quadrado mais 4a. Tá aqui, tá aqui. Ficou x ao quadrado mais isso aqui, mais isso. Ficou b sobre a. Fica b sobre a, fica x ao quadrado mais 2 vezes b. Pessoal, fica... E professor, Diga. quando o senhor botou b ao quadrado sobre 4 vezes a ao quadrado, o senhor esqueceu de devolver não, colocar o b sobre 2a vezes x. Aqui, não foi? Embaixo, né? Onde o senhor tá agora? Você esqueceu de colocar o outro b sobre Porque... 2a vezes x. Verdade. Verdade. Tem que colocar ele aqui. Só que eu queria me livrar disso aqui, pessoal, para ficar melhor. Como é que eu me livro disso aqui? Ficou um quadrado... Peraí. Isso aqui tá isso aqui. Essa expressão é igual a essa se eu colocar isso aqui, né? B sobre 2A. Vamos colocar ele aqui. Vou tirar esse colchete daqui, deixar ele maior. Vou trazer esse B sobre 2A para cá. Mais B sobre 2A x, não é isso? Então, tudo isso aqui, pessoal, tá sendo igual, mas ainda não vai ficar legal, né? Porque vai ficar b ao quadrado sobre 4a, 4... Professor, não poderia colocar só o 2 na frente, não? Tipo, 2b sobre 2ax? Porque eles não são iguais, então tá somando. Aqui, não é? Isso, nessa parte de baixo já, você poderia colocar o 2b sobre 2ax. A gente livra do 2a, né? Fica melhor. Essa expressão aqui com essa. Se somar as duas vai dar 2. Na verdade, não vai se livrar do 2a. Ele quer falar que é botar 2b sobre 2x. Nessa de entende? baixo, entendeu? Para já dar o quadrado perfeito. Aí sim.
Tá certo, pessoal. Mas a gente pode fazer isso aqui nessa etapa de baixo, né? Para não ficar bagunçado. Aqui eu vou chamar... Ó, temos que colocar ele aqui. Aqui também ficou faltando ele. Deixa eu colocar ele aqui. Vou colocar ele aqui. A mais B sobre 2AX. Aí eu fecho o colchete. Aqui é o nosso 2. Agora, quando eu vier para cá, aí é que tá a sutileza, né, pessoal? Eu vou fazer esse e esse voltar para B sobre AX novamente. Vocês concordam? Ó, eu vou pegar essa expressão aqui, essa, com essa. Eu posso voltar para B sobre AX. É isso que estão dizendo? Para ficar o quadrado perfeito? Não, é só multiplicar É só por multiplicar, tipo, 2 ficaria por fora, né? Aí ficaria x ao quadrado mais 2, aí abria o parêntese b sobre 2ax. Deixa eu entender aqui, pessoal. Aí ficaria fora onde? Aqui ou mais aqui em cima? Não, na parte de baixo já. Aqui. Nessa parte de baixo, como tá Aqui. subindo, você pode botar o 2 por fora, né? Que não vai interferir na conta. Aí ficaria 2, abre parêntese, b sobre 2ax, fecha parêntese. Que aí já daria um quadrado perfeito, né? Porque é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Que na forma que você colocou lá embaixo já, de x mais b sobre 2a ao quadrado. Quando você fizer a distribuição, daria dessa forma. Vamos ver aqui. Que era x ao Aqui quadrado. a gente já muda bem aqui, não é isso? Bora mudar. Isso. Vamos lá. Deixa eu tirar esse parêntese aqui. Aí aqui ficaria o quê? Tira isso aqui. Fica x ao quadrado. Mais o quê? Ficaria 2. assim. Aí abre parêntese. Ah, Aí ficaria b sobre 2a. Aí fecha parêntese x. aí eu boto assim. Aí mais esse valor. Porque aí não vai interferir, né? Quando for fazer a distribuição, daria a mesma coisa. Agora tem que tirar o b sobre 2ax do final ali. Esse aqui vai embora. É, pode apagar. É. Ah, pessoal, ficou uma bagunça. Então eu tiro ele daqui. Deixa eu apagar ele daqui. Ah, deixa eu ajeitar isso aqui, né, pessoal? Deixa eu ajeitar isso aqui. Vou colocar esse b ao quadrado mais 4... b ao quadrado sobre 4a ao quadrado um pouco mais para frente. E agora temos um quadrado perfeito. Ficaria o quê? Ficaria x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que seria 2 vezes b sobre 2a x mais b ao quadrado 4a ao quadrado. Aí deu certo, pessoal. Porque esse 2 com esse 2 a gente elimina. Vai ficar o quê? Aí eu já trago pra cá. Aqui vai ficar assim, né? Deixa eu só ajeitar isso aqui. Colocar só o 2 aqui fora. Deixa eu apagar isso aqui. Vai ficar só assim. Duas vezes b sobre 2a x. E agora, pessoal? Isso aqui tá perfeito? Tá, não é? Isso aqui tá não, fica x mais b sobre 2a ao quadrado.
x ao quadrado, 2 vezes x vezes b sobre 2a, mais b ao quadrado sobre 4a. Só que ele fica melhor ainda. Tá bom, né, pessoal? Tá bom desse jeito aí. Tá bom. Você pode trazer para cá. Ele vai ficar como? Isto é, você vai ganhar aqui x mais b sobre 2a ao quadrado. Tudo isso aqui é igual a b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a. Mais, não? Passou para o outro lado. Pro segundo membro, pessoal. Aí quando você fizer isso, você pode perceber que aqui no segundo membro, essa expressão ela fica uma expressão bem legal, porque você tem 4a ao quadrado e a. Aqui você pode simplesmente escrever isso aqui como sendo 4a ao quadrado no nosso denominador. Aí para o numerador vai b ao quadrado menos 4a ao quadrado dividido por a, fica só 4a. Então aqui fica 4ac. Pessoal. Ou seja, se você passar a raiz quadrada no primeiro e segundo membro, o que você pode concluir é o seguinte. Você pode concluir que essa raiz quadrada, para que ela faça sentido aqui no segundo membro, esse b ao quadrado menos 4ac tem que ser maior ou igual do que zero. É isso que você pode concluir. Ou então, para ficar melhor, tá bom desse jeito aí. Ou seja, você vai ganhar aqui x mais b sobre 2a. Isso aqui é igual a raiz quadrada do nosso numerador, que é b ao quadrado menos 4ac. E quando você olhar para o denominador e extrair a raiz, fica só 2a. Aí aqui tem mais ou menos, porque a raiz você pode encontrar um valor positivo ou negativo, não tem problema. E agora, pessoal, quando você olhar para essa expressão entre parênteses, deixa eu voltar aqui no nosso exercício. B ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4ac. É justamente a expressão que aparece aqui. Ora, esse nosso delta, isso aqui está aparecendo aqui, onde você pode simplesmente olhar para x mais b sobre 2a. Isso aqui é mais ou menos a raiz quadrada desse nosso delta sobre 2a. E como que eu concluo que esse delta tem que ser maior do que zero, pessoal? Aí daí, pessoal, você vai concluir que esse delta tem que ser maior ou igual. Ele está dentro da raiz, ele não pode ser negativo. Então assim, eu já concluo que esse delta tem que ser maior ou igual que zero. Só que se esse delta for igual a zero, aí eu acrescento aqui, porém, se esse meu delta for igual a zero, o que temos, pessoal? Então, quando você olhar para essa expressão aqui, que eu vou chamar essa expressão de 3i,
Então, se esse nosso delta for igual a zero, quando você olhar aqui para 3i, o que vai acontecer? Então, se esse delta for igual a zero, então por 3i, quando eu levar esse delta igual a zero para lá, o que temos? Eu tenho que x mais b sobre 2a, isso aqui vai ser igual a zero. Logo, o meu x é igual a menos b sobre 2a. Pessoal, mas só que se o x for somente b menos b sobre 2a, aí você vai olhar para a nossa hipótese, o que a hipótese dizia. F tem que ter duas raízes. Se o x for igual somente a menos b sobre 2a, está faltando uma raiz, pessoal. Porque ó, as duas raízes têm que ser distintas, está faltando uma. Então essa condição aqui ela não é aceita para cá não. Essa condição aqui ela não pode acontecer. Como por hipótese? Então, como por hipótese, existem duas raízes distintas. E para esse delta igual a zero só apareceu uma, então essa condição do delta igual a zero não é verdadeira. E o que vai restar, pessoal, é que esse delta tem que ser maior do que zero. Que vocês vão lembrar da tricotomia. Delta é um número real. Se esse delta é um número real, ou ele é igual a zero, ou ele é maior do que zero, ou ele é menor do que zero. Não pode ser menor do que zero. Não pode ser igual a zero, só resta uma possibilidade. Ele tem que ser igual a zero. Ele tem que ser maior do que zero. Só ficou feio aqui, né? Deixa eu apagar e fazer de novo isso aqui. Tá feio. Deixa eu apagar isso aqui. Então, como por hipótese, existem duas raízes distintas. Então, esse delta igual a zero não pode ocorrer. Por tricotomia, esse nosso delta sendo b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui é um número real, pessoal. O delta é maior do que zero. O delta é igual a zero. O delta é menor do que zero. Como essa possibilidade não ocorre e essa não ocorre, só essa que essa daqui ocorre. Portanto, só temos uma possibilidade, pessoal. É que o delta tem que ser maior do que zero para que a nossa hipótese seja satisfeita. E com isso você saiu desta hipótese aqui, de que f possui duas raízes distintas. Então aquele nosso delta tem que ser maior do que zero. E a recíproca? Reciprocamente,
Vamos para a recíproca. Ah, não tem mais papel, pessoal. Ah, papel, lousa. A recíproca é imediata. Então, a recíproca é imediata. Vou pedir aqui outra página. Então, reciprocamente, se esse nosso delta ele é maior do que zero, então você vai olhar para a seguinte expressão. Deixa eu retornar aqui. Eu vou encontrar essa expressão, pessoal. A expressão é essa aqui. Então, quando você olhar aqui para 3i, o que vai acontecer? Então, por 3i, o que temos por 3i? X mais 2, como é que é? X mais 2 sobre, não pessoal, x mais b sobre 2a é mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu vou isolar esse x no primeiro membro. Então, temos o seguinte, x, ele será igual a menos b sobre 2a, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E é imediato que essa condição aqui ela está produzindo duas raízes para a nossa função f, pessoal. Então, isso aqui acontece, que produz duas raízes. Produzindo duas raízes distintas. Eita, pessoal, que exercício grande. Deu para acompanhar, pessoal? Ou não? Deu sim, professor. Estamos acompanhando aqui. Aumento. Mais ou menos? Deu sim. Ah, professor, as outras eu até consegui acompanhar, essa daí não consegui acompanhar muito não, mas depois aí eu arrocho aí no YouTube para pesquisar sobre essa questão aí, para ver direito. Bem construtiva ela. Bem construtiva mesmo. E, professor, no caso a gente tem que fazer para aprovar em todas as alternativas lá, que essa daí é só a letra A, né? É só a letra A, mas nós vamos... E só a letra A, ainda tem a B e a C. Não, mas a gente pega carona com ela, pessoal. Eu enumerei aqui, ó, justamente para levar para lá. Senão teríamos que fazer novamente. Mas já enumerei aqui. Agora eu vou para lá. Vai ficar melhor, porque eu já pego as informações que aqui foram apresentadas. Calma aí. E professor, quarta-feira o senhor vai liberar a prova pelo SIGA, por onde é? Iniciar. Pelo SIGA e no horário da sua aula, né? A gente tem qual horário que a gente tem para responder? É de 10 a meio-dia. Certo, então. É um exercíciozinho tranquilo, pessoal. Não é coisa difícil, não. Tomara que não dê problema com a internet, mas... É o que eu acho que dá problema mais na internet. Se ela tiver mais ou menos do nível aí da atividade que o senhor passou, dá para responder. Só essa questão aí mesmo que complicou. Ah, então vocês estão achando fácil, né, pessoal? Vamos ver Tá aqui. fácil. A próxima Não. vez você bota uma difícil, só pro Thiago aí, viu? Ele tá achando fácil. Seleciona o Thiago e bota Só uma pro pra ele. Thiago aí. Então vamos olhar para cá, pessoal. Agora dá pra gente pegar o que foi feito lá e olhar para cá. Ó, f de x possui duas raízes iguais se somente se isso aqui acontece. Então você vai pegar o que foi feito aqui. Chegamos até aqui. Ah, tá aqui, pessoal. Essa expressão 3i aqui. Se as raízes são iguais, o que vai acontecer é que x
a x ele tem que ser igual a menos b sobre 2a, porque essa expressão tem que ir embora. Porque se ela ficar, ela vai ficar produzindo duas expressões. Então, por 3i, eu já ganho novamente que isso aqui acontece. Ó. Então, a solução, se essa nossa f de x possuir duas raízes iguais, claro, reais e iguais, então o que vai acontecer? Então eu vou chamar novamente o 3i. Então, por 3, ficou feio, né, pessoal? Ficou feio. Deixa eu escrever aqui de novo. Duas raízes iguais. Então, quando você olhar aqui para o 3i, o que temos? O 3i já foi feito. Eu vou ganhar aqui x. Ele tem que ser igual a menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada desse nosso discriminante sobre 2a. Então, percebam que, para que essa minha... Eu posso reescrever isso aqui como menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Para que esse meu x seja apenas 1, essa expressão que está oscilando aqui em 2 tem que virar 1 apenas. Então, para que isso aqui vire 1 apenas, eu tenho que zerar essa expressão que tem mais ou menos. É isso que eu tenho que fazer. Porque se ficar mais, eu tenho uma raiz. Se ficar menos, eu tenho uma outra raiz também, que são duas. Então, ela tem que ir embora. Isso aqui só faz acontecer quando esse meu delta for igual a zero. Então, onde temos que eliminar o delta. Temos que isso aqui acontece. Logo, temos que eliminar esse mais ou menos delta. E eu faço isso considerando delta igual a zero. Onde esse meu delta tem que ser igual a zero. Então eu saí dessa hipótese aqui e cheguei que meu delta é igual a zero. E a recíproca ela é bem imediata. Reciprocamente, se esse meu delta ele é igual a zero, então eu vou novamente chamar 3i. Então, por 3i, o que temos, pessoal? Então, quando eu chamar o 3i, eu vou ganhar que esse delta é zero e esse meu x é igual a menos b sobre 2a. Então, o meu x ele passa a ser simplesmente menos b sobre esse 2a. A solução é única. Então, eu saí do fato de que delta é igual a zero e cheguei que essa minha f de x possui duas raízes reais iguais. Aí eu vou para o item C. Novamente eu vou pegar carona dessa minha expressão 3i. Veja como a construção foi complicada até ali, pessoal, mas depois ficou bem legal. F de x não possui raízes reais se somente se esse delta for menor do que zero. Então vamos sair da hipótese. Se essa minha fx não possui raízes reais,
Então, o que vai acontecer, pessoal? Então, novamente, por 3i, o que temos? Esse meu x, ele é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada desse meu discriminante sobre 2a, pessoal. Aí, ó, b é número real. Eu não sei se é número real essa raiz quadrada desse meu delta. Então, como esse meu b é número real, por hipótese, esse b é número real. Então, para que isso aqui não seja real, pessoal, eu tenho que produzir uma solução aqui que não está no nosso domínio. E essa solução, para que não faça sentido para o nosso domínio, esse delta tem que ser negativo. Porque somente aí é que eu vou ter uma coisa que não está no nosso domínio. Só isso. Porque se for igual a zero, está no nosso domínio. Se for maior do que zero, também está no nosso domínio. Mas se for negativo, não está. Que eu não vou conseguir produzir essa raiz quadrada aqui. Então, por isso que essa condição é a condição satisfeita. E eu saí daqui e cheguei ao fato de que delta tem que ser menor do que zero. Aí vamos para a recíproca. Reciprocamente, se esse meu delta é menor do que zero, então reciprocamente, se esse meu delta ele for menor do que zero, então quando você olhar aqui para a expressão 3i, aqui na raiz desse meu delta não é um número real, e possivelmente esse nosso x não é real, pessoal. Isso aqui não pertence ao conjunto dos números reais. Logo, a solução dada por x igual a menos b, mais ou menos... o que esse 2 faz aí? Raiz de delta sobre 2a. Isso aqui não é um número real, pessoal. Porque de acordo com a construção que fizemos para números reais, isso aqui não é número real. Como isso aqui não é número real, essa soma aqui também não é número real, certo? Então ela falha por isso. E com isso conseguimos argumentar e resolver todo o nosso exercício. É legal esse exercício, não é? Deu para acompanhar não, Gabriel? Rapaz, essa questão ela só é muito extensa, mas deu para entender. Mas é legal, pessoal, que ela faz vocês dar uma recapitulada na teoria por completo. E aí, professor, quando o delta é igual a zero, o x, no caso, vai ser o máximo ou o mínimo da função, né? Quando o delta for igual a zero, O x, a função, vai ser o máximo ou o mínimo, né? também, assim, quando ele for igual a zero, o x mesmo, né? O x você encontrou a raiz, né? É isso mesmo, o x você encontrou, tá certo. Que ele só tem uma, que ele vai tocar o eixo, lá onde ele toca o eixo é onde ela faz a curva. É isso mesmo. Que é a única solução que ele tem. O próprio x coincide com esse ponto. Mas só que é o ponto de máximo. Tem o valor de máximo e depois o valor de mínimo que você tem que considerar, né? Correto. Que é lá onde ele toca o eixo, ele vai tocar no eixo do x. Dependendo de como é o A, Se o a for positivo, ele vai ser o mínimo da função. Se o a for negativo, ele vai ser o máximo. Correto. Deixa eu ver aqui o outro exercício.
Vamos para as trigonométricas. Então, o que queremos mostrar é o seguinte, pessoal. Então, exercício número 8, queremos mostrar aqui para todo x real, cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E o seno de 2x é 2 seno de x vezes o cosseno de x, pessoal. Aí, como é que vamos fazer isso? Vamos recorrer ao que já temos. Deixa eu voltar aqui em funções trigonométricas, porque essas funções já foram definidas. E aí, pessoal, aqui é o seno da soma, né? Já fizemos alguma coisa para o seno da soma. Deixa eu ver, fiz, está aqui. Para o seno e para o cosseno. Ó, o que fizemos foi isso aqui. Vou levar para lá. E vou levar isso aqui também para cá, pessoal. Porque isso já foi feito. Então, vou deixar essas duas expressões aqui. Vamos começar o nosso exercício. Então, o que já temos, pessoal? Já temos o seguinte. Então, já sabemos que o seno de A mais B é seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A. E também sabemos que o cosseno de A mais B é igual a cosseno de A vezes o cosseno de B menos seno de A vezes o seno de B. Só ligar bem. Então, isso já sabemos, pessoal. Aí eu vou utilizar essas expressões para tentar mostrar que cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. E seno de 2x é igual a 2 seno de x vezes o cosseno de x. Então, vamos começar com o cosseno da soma com o cosseno de 2x, pessoal. Aí você pode simplesmente trocar esse A e esse B, ambos por x, e vamos ver o que acontece. Então, eu já sei que isso é verdade. Daí, quando você olhar para esse x sendo igual a A, que também é igual a B, o que temos, pessoal? Então, eu tenho que o cosseno de 2x, ele é igual ao cosseno de x mais x, que por sua vez é igual a seno de x vezes cosseno de x. Professor, acho que está invertido aí. Opa, tá trocado, né? Verdade, pessoal. Tá trocado, é o de baixo. Então, fica cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x vezes o seno de x. Agora a expressão ficou bem legal. E professor, Oi. ali é cosseno de x mais x, aí aquele símbolozinho que tá no meio é o quê? Que é o igual. Deixa eu só ajeitar ele aqui. Ah, igual, né? É porque fica fazendo uns pontinhos ainda na minha canetinha aqui, pessoal. Quando você olhar para essa expressão aqui, você conhece essa expressão, ela é igual a cosseno ao quadrado de x. Quando você olhar para esta expressão, você também conhece esta expressão e ela é seno ao quadrado de x. Então você vai trazer para cá. Isso aqui é simplesmente cosseno ao quadrado de x menos
seno ao quadrado de x. Aí o que é que queremos mostrar, pessoal? Isso era isso, né? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Era só isso mesmo. Então conseguimos mostrar que isso aqui é verdade. Aí o seguinte que queremos mostrar é que o seno de 2x é 2 seno de x vezes cosseno de x. Então agora vamos olhar para essa primeira expressão aqui. Então deixa eu escrever assim. Professor, pode repetir essa primeira parte aí, a do seno aí? Essa aqui do cosseno? Você fez do cosseno? Foi, do cosseno. Ah. Foi essa daqui que mostramos. Essa primeira parte aqui, que foi que eu fiz. Eu parti dessa igualdade aqui, que é uma igualdade que já conhecemos. Aí eu troquei, ao invés de considerar A e B, eu considerei todo mundo igual a x. Então ficou o cosseno de 2x, que é o cosseno de x mais x. Só que quando você chegar aqui no cosseno de x mais x, você sabe desenvolver isso aqui por essa expressão, que ela é igual a cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x vezes o seno de x. Então isso aqui é igual a essa expressão, que é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, que por sua vez é somente cosseno ao quadrado de x no seno ao quadrado de x, que é o que queríamos mostrar, que é o que apareceu aqui. Aí eu vou agora para o seno de 2x. Eu quero que ele seja igual a 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x. É isso que eu quero fazer. Então eu vou partir dessa primeira igualdade aqui, pessoal. Eu vou partir daqui e tentar mostrar que isso é verdade. Então, por outro lado, o que temos? Então, por outro lado, quando você olhar para o seno de 2x, novamente eu vou considerar A igual a B, que é igual a x. Eu vou ganhar aqui o seno de 2x. Ele é igual ao seno de x mais x. Aí você vai olhar aqui para a expressão do seno, como que é dada a expressão para o seno, pessoal. Ela é o seno de x vezes cosseno de x mais seno de x vezes o cosseno de x. Aí é só você ajeitar. Isso aqui é igual a isso aqui. Então isso aqui tudo é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Então conseguimos chegar ao resultado que queríamos, pessoal. E com isso completamos a nossa prova. Vamos para o outro exercício. O outro exercício, que é o número 9. Então, queremos mostrar que o cosseno ao quadrado de x é 1/2. Pessoal, aqui é mais 1/2 de cosseno de 2x. Aqui não é mais 1 sobre 1, não. Aqui é 1/2. Mais 1/2 do cosseno de 2x. E por sua vez, o seno ao quadrado de x é 1/2 menos 1/2 do cosseno de 2x. É isso que queremos fazer. Como é que eu saio? Como é que eu argumento que isso é verdade, pessoal? Vamos partir do fato
que conhecemos o cosseno de 2x. Deixa eu olhar aqui se dá para fazer já de imediato por aqui. Vamos olhar para cá para ver se dá para ganhar isso de imediato. Cosseno de 2x. Aí eu quero que tudo isso seja igual a cosseno ao quadrado de x. Aí seno ao quadrado, que é 1/2, fica 1 seno. Dá pra gente já aplicar isso aqui, pessoal. O exercício 8. Eu vou aplicar o exercício 8 para resolver o exercício 9. Vamos lá? Eu vou aplicar o exercício 8 para resolver o exercício 9. Então, de fato, pelo exercício 8, o que temos, pessoal? Pelo exercício 8 temos o seguinte: o cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x. Cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Isso aqui já é verdade. Aí daí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a identidade trigonométrica. Cadê a identidade trigonométrica, pessoal? Ela aparece aqui. Relação fundamental. É esse o nome que ela recebe, pessoal. Então, por esse teorema aqui, que é a chamada relação fundamental, vou trazer só a expressão, não é? Deixa eu trazer somente ela. Então, por relação fundamental, temos que isso aqui é verdade. Então, por relação fundamental, o que temos, pessoal? Essa expressão aqui ela é verdadeira. Daí eu vou substituir essa expressão na conta que foi obtida no exercício 8. Então, daí, você já vai ganhar aqui. Eu quero que fique tudo em função de cosseno. Eu posso fazer esse seno ao quadrado aqui desaparecer. Eu posso fazer isso. Então, daí, eu já ganho por relação fundamental que esse meu seno ao quadrado de x ele é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. E assim, vou chamar isso aqui de i. Quando você voltar aqui na relação i, o que vai acontecer, pessoal? Assim, por i, eu vou ganhar aqui cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x, ele é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aí você vai ajeitar essa continha. Quando você ajeitar essa continha, você vai obter que isso aqui é igual a cosseno ao quadrado de x menos 1 mais cosseno ao quadrado de x, que ainda é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. E o que queríamos mostrar, pessoal? Queríamos mostrar que cosseno ao quadrado de x, então daí, o que vai seguir é o seguinte. Então, segue que cosseno
ao quadrado de x. Isso aqui é igual a 1 meio. Esse 1 vem para cá, divide todo mundo por 2. Mais 1 meio do cosseno de 2x, que é exatamente o que queríamos fazer, pessoal. Era isso que queríamos mostrar. Vamos conferir para ver se deu certo. Pessoal, deu certo. Aí, para o seno, eu vou utilizar também a relação anterior. Dá certo? Seno ao quadrado. Posso utilizar essa daqui, pessoal, também. Aí tem I. Só vou fazer o seguinte, eu vou me livrar do cosseno ao quadrado. É isso que eu vou fazer. Mas é a mesma coisa. Então, eu quero provar isso aqui. Eu quero provar que seno ao quadrado de x é igual a 1 meio menos 1 meio do cosseno de 2x. Eu vou utilizar essa mesma relação aqui, que é a I. O que eu vou fazer? Eu vou me livrar de cosseno ao quadrado. Como que eu me livro de cosseno ao quadrado? Com a relação fundamental. Então, vamos lá, escrever. Então, por outro lado, quando você olhar para a relação fundamental, então, por relação fundamental, o que temos, pessoal? Então, por relação fundamental, eu quero me livrar do cosseno ao quadrado, então eu vou olhar aqui para ela e vou isolar cosseno ao quadrado em um dos membros. Então, eu vou ganhar aqui cosseno ao quadrado de x. Isto aqui é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Daí eu vou jogar todo mundo que está aqui lá no nosso item I. Eu vou pegar essa expressão e vou jogar no item I. Então daí, por I, o que eu ganho? Cadê o nosso I? Está aqui, cosseno de 2x é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de x. Vou ganhar aqui cosseno de 2x é igual a tudo isso aqui, que é 1 menos seno ao quadrado de x. Eu esqueci. Menos o seno ao quadrado de x. Menos o seno ao quadrado de x. Então isso aqui é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x, onde eu vou isolar o seno ao quadrado em um dos membros. Eu vou ganhar aqui seno ao quadrado de x. Isso aqui é simplesmente, aí eu levo esse 2 seno ao quadrado de x para o primeiro membro, trago esse cosseno de 2x para o segundo, depois divido todo mundo por 2, fica 1 meio menos 1 meio do cosseno de 2x. Vamos conferir para ver se está tudo certinho. 1 meio menos 1 meio do cosseno de 2x, pessoal. É justamente o que queríamos fazer. Aí com isso conseguimos também resolver mais este exercício. Provamos que esse resultado ele é verdadeiro. Vamos pegar outro exercício. Vamos pegar o exercício número 10.
Então, pessoal, sejam A e B números reais quaisquer, aí eu quero verificar o seguinte. Eu quero verificar que o seno de A vezes o cosseno de B, isto aqui é um meio do seno de A mais B, mais o seno de A menos B. Então, o que eu vou fazer é utilizar o que eu já tenho. Então, vamos lá. O que já temos, pessoal? Eu já conheço a expressão do seno de A mais B e conheço a expressão para o seno de A menos B. Então, o que temos é o seguinte. Temos que... Deixa eu buscar essas informações. O seno da soma e o seno da diferença. O seno da soma está bem aqui. Vou levar ele para o nosso trabalho. E o seno da diferença também eu conheço. Ele aparece bem aqui. Então, essas informações já sabemos. Daí, o que dá para fazer, pessoal? Daí, eu vou somar membro a membro, essas expressões, para me ver o que acontece. Então, quando eu somar seno de A mais B mais o seno de A menos B, que é o que vamos fazer aqui, vamos somar essas expressões para ver o que acontece. Então, eu vou obter que o seno de A mais B mais o seno de A menos B. Tudo isso aqui, pessoal, será igual a seno de A vezes o cosseno de B mais seno de B vezes o cosseno de A mais seno de A vezes o cosseno de B menos seno de B vezes o cosseno de A. Somei primeiro membro com o primeiro membro e segundo membro com o segundo membro, pessoal. Daí, quando você olhar para essas continhas, o que vai acontecer? Seno de A, cosseno de B, ele apareceu aqui. Seno de A, cosseno de B. Aqui também apareceu seno de A, cosseno de B. Logo, você tem duas vezes o seno de A vezes o cosseno de B. Aí, em seguida, eu tenho o seno de B vezes o cosseno de A menos seno de B vezes o cosseno de A. Essas expressões, elas vão se eliminar. Essa, eu vou eliminar com essa. Então, o que restou apenas que tudo isso aqui é igual a duas vezes seno de A vezes o cosseno de B, onde você vai dividir todos os primeiro e segundo membro por 2, você vai conseguir obter que seno de A vezes o cosseno de B, isso aqui é igual a simplesmente 1/2 do seno de A mais B mais o seno de A menos B. Você vai encontrar isso aqui, pessoal. Aí deixa eu conferir para me ver se essa conta está certinha. Seno de A vezes o cosseno de B, aí 1/2 do seno da soma mais 1/2 do seno da diferença. Exatamente o que queríamos fazer. Vamos para o item B.
adicionar uma nova página. Então eu quero olhar agora para o cosseno de A vezes B e quero mostrar que esse cosseno é o meio do cosseno da soma de A mais B mais o cosseno da diferença entre A e B, pessoal. Novamente eu vou recorrer ao que já temos. Então vamos lá. O que temos? Temos que vou olhar para o cosseno da soma e para o cosseno da diferença, que eles aparecem aqui. Aqui é o cosseno da diferença. Eu vou pegar aqui o cosseno da soma. Ele está bem aqui. Aí em seguida eu vou somar. Eu vou somar, que é justamente para obter a expressão que tem aqui no nosso segundo membro. Então vamos somar, pessoal. Somando, o que obtemos? Daí, quando eu olho para cosseno de A mais B, mais o cosseno de A menos B, tudo isso aqui é igual, somando membro a membro, isso aqui é cosseno de A vezes cosseno de B, menos o seno de A, vezes o seno de B, mais cosseno de A, vezes cosseno de B, mais o seno de A, vezes o seno de B. Eu vou olhar para essas expressões e ver se dá para melhorar alguma coisa. Cosseno de A vezes cosseno de B apareceu. Cadê o pincelzinho? Tá aqui. Apareceu aqui, ó. Cosseno de A vezes cosseno de B. Cosseno de A vezes cosseno de B. Já somo essas duas expressões, porque fica 2 vezes cosseno de A vezes o cosseno de B. Aí aqui, pessoal, seno de A vezes seno de B com o sinal de menos, eu somo ela com o seno de A vezes o seno de B. Então isso aqui é igual a zero. Essa expressão com essa eu vou eliminar. Então, assim, conseguimos ganhar que cosseno de A vezes o cosseno de B. Tudo isso aqui é igual ao meio do cosseno de A mais B, mais o seno de A menos B. E com isso, conseguimos resolver o exercício item B. Vou deixar esse item C para vocês fazerem. Ele não é tão difícil. A ideia é a mesma. Aí vamos para o item 11. Então vamos para o exercício número 11, pessoal. Eu quero saber se essas funções... Eu tenho duas funções. Então, quem é a primeira função? A função f de x é a função raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x menos 1. E tem uma função g de x, que é a função raiz quadrada de x ao quadrado menos x. Eu quero saber se essas funções são iguais, pessoal. É isso que eu quero saber. Então, quando é que duas funções são iguais, pessoal?
duas funções são ditas iguais quando essas funções possuem o mesmo domínio e dentro desse domínio, essas funções elas obedecem uma identidade. Então vamos lá. Então dizemos que duas funções são iguais. Tem uma f que depende de x. E tenho uma g que também depende de x. Elas são iguais quando o seguinte acontecer, pessoal. Quando o domínio dessa minha função f, ele tem que ser igual ao domínio da função g. E para todo x que você considerar pertencente a esses domínios, o seguinte acontece. A minha função f de x, ela tem que ser igual à função g de x. Então, se isto aqui acontecer, aí sim, dizemos que essas funções são iguais. Aí você pode representar simplesmente essas funções com essa notação aqui, porque elas são iguais. Aí de volta ao nosso exercício, eu tenho duas funções. Eu tenho a função f, que é o produto da raiz quadrada de x com a raiz quadrada de x menos 1. E tenho a função g, que é a raiz quadrada de x ao quadrado menos x. Será que essas funções são iguais? Então vamos olhar para o domínio dessas funções, pessoal. Então, de volta ao nosso exercício, vamos olhar para o domínio dessas funções. Então, de volta ao nosso exercício. Então, determinaremos o domínio das funções. Então, vamos determinar esse domínio, pessoal. Então, de fato, como a função f de x, ela é a função, deixa eu olhar quem é a função f, raiz de x, vezes raiz de x menos 1. Aqui é a função raiz de x, vezes raiz quadrada de x menos 1. Essa é a nossa função f. Então, quando você olhar para essa função, como é que é dado o domínio dessa função, pessoal? Eu tenho um produto de duas funções. Então, temos que a função raiz de x, ela faz sentido para todo x diferente, não, para todo x maior ou igual do que zero, pessoal. É aqui onde ela faz sentido. Quando você olhar para a função raiz quadrada de x menos 1, ficou feio, não é? Raiz quadrada de x menos 1. Quando é que essa faz sentido? Ela faz sentido para todo x menos 1 maior ou igual do que zero, que é a mesma coisa que afirmar que esse meu x é maior ou igual do que 1. Nós vamos escrever para todo x menos 1 maior ou igual do que zero,
Isto é, o nosso x tem que ser maior ou igual do que 1. Então estamos diante dessas seguintes condições aqui, pessoal. Isso somente para a função f. Então, como é que é dado o domínio da função f? Então, assim, eu posso traçar aqui duas retas. Vou traçar essas retas em verde. Tenho essa e vou traçar mais uma. Então aqui eu vou colocar que eu tenho x igual a 0. Aí em seguida eu tenho x igual a 1. Aí o que acontece? A função raiz de x, ela tem domínio dado por essa expressão aqui, pessoal. Aqui eu tenho x maior ou igual do que 0. Já a raiz de x menos 1, ela tem domínio dado por essa expressão aqui, que é o nosso x maior ou igual do que 1. Então, quando você olhar para a função f de x, o domínio dela será simplesmente a interseção desses dois domínios. Então, você vai olhar aqui para o 1. Isso aqui faz sentido. Certo? É onde que a minha função tem domínio aqui. Porque se você tomar, por exemplo, x igual a 0, pessoal, vamos olhar para f. Eu olhei para f e tomei x igual a 0. Se você tomar x igual a 0, aí aqui vai ficar, nessa segunda raiz, vai ficar a raiz de menos 1. Não, já não faz sentido. Perceberam? Então, realmente, eu vou ter que tirar essa parte aqui, que vai sobrar somente isso aqui. Então, o domínio da nossa função é todo x maior ou igual do que menos 1. Então, assim, o domínio da nossa função f, eu vou pegar o intervalo de 1 até mais infinito. Agora, eu vou olhar para o domínio da função g. Por outro lado, a minha expressão de x ao quadrado menos x, que é a função g, quando que ela faz sentido, pessoal? Então, é raiz quadrada de x ao quadrado menos x. Isso aqui só faz sentido para todo x real. Tá o quê? X ao quadrado menos x tem que ser maior ou igual a 0. Então, daí, quando você olhar para essa condição aqui, você vai ganhar que x, que multiplica x menos 1, tem que ser maior ou igual do que 0, onde a seguinte condição vão... Então, você pode olhar para cá mesmo direto, né, pessoal? Sai mais rápido. Aqui sai mais rápido. Olhe para a equação do segundo grau e resolva. Daí, se você olhar para x ao quadrado menos x, isso aqui vai ser igual a 0. Se e somente se o nosso x ele é 0 e o nosso x é igual a 1. Então você pode montar aqui aí eu vou olhar, aqui eu tenho x igual a 0, aqui eu tenho x igual a 1. Como eu tenho uma equação do segundo grau, ou uma função polinomial de grau 2, você vai olhar para essa parábolazinha aqui, certo? E de acordo com essa parábola, você quer que x seja maior ou igual do que 0.
É isso que você quer. Por exemplo, se o nosso x for igual a 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 2 dá 2, é positivo, satisfaz. X igual a menos 2, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, satisfaz. Se o nosso x for igual a 1 meio, fica 1 quarto menos 1 meio. Fica 1 quarto menos 1 meio, fica 1 menos 2, que dá menos 1, já fica negativo, pessoal. Então aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é positivo. Então queremos que a função seja positiva, então vamos ter que considerar esses nossos x para cá e esses nossos x para cá. O x que está nesse intervalo de 0 a 1 não nos interessa. Então logo a nossa função g, ela tem como domínio o conjunto de todo x real. Vou colocar em termos de intervalo, né, pessoal? Isso aqui será a união do intervalo de menos infinito a 0, unido com o intervalo de 1 a mais infinito. É isso que vai acontecer. Menos infinito a 0, unido com 1 a mais infinito. Quando x for igual a 0, vai zerar. Quando x for igual a 1, também zera. Então agora você tem um domínio da função g. Está aqui. Você tem um domínio da função f. Está aqui. O que você pode perceber que o domínio dessas funções não são iguais, pessoal. Não são. Ou seja, a função f ela não faz sentido de menos infinito a 0. Logo, essas funções não são iguais. Portanto, a função f e a função g não são iguais. Portanto, a função f de x e a função g de x, elas não são iguais, pessoal. Aqui, para que possamos ter igualdade, temos que mexer no domínio. Por acaso, se você tirar esse intervalo de menos infinito a 0 da função g, aí sim, elas passam a ser iguais. Mas para isso você tem que tirar esse intervalinho aqui, considerar só esse. Que aí sim elas passam a ser iguais. Caso contrário, elas não são iguais, porque a função f não faz sentido nesse intervalo de menos infinito a 0, pessoal.